Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Beneuan e meu grupo é composto por Cauê, por Cauã, por Arielle e João, certo? Hoje nós ficamos responsáveis por apresentar a variável de demonstração na aprendizagem de controle motor. E ao decorrer do trabalho a gente vai introduzir vocês como é que a gente entendeu essa variável e a nossa principal tarefa, que foi através do slackline, tá? E aí, falando um pouco mais da variável de demonstração, né? A demonstração ela é muito simples, ela diz respeito ao processo pelo qual o observador ele vai observar o indivíduo e vai se basear diante do que ele viu. Então, algumas teorias da variável de demonstração se baseiam até na teoria de aprendizado social, né, que é de Albert Bandura, né, que ele fala que as pessoas são totalmente capazes de aprenderem e adquirir habilidades através apenas da observação, né? Então, ela se relaciona com as características do modelo, a distribuição temporal e outros tipos de informação. Então, a partir da visualização é que o indivíduo que está fazendo a observação vai receber a informação e vai tentar replicar a partir do que ele viu. Só a nível de curiosidade, né, para aprendizagem e controle motor, a demonstração é muito utilizada principalmente em iniciantes, né? A gente vai ver no artigo que a gente vai trazer mais para frente, na grande maioria dos artigos que a gente viu aqui, que são principalmente a variável de demonstração é bastante utilizada na iniciação para alguns gestos técnicos, né? No karatê, no judô e como no caso do nosso estudo que a gente vai trazer mais à frente do judô. Esse foi o artigo que a gente selecionou, que ele vai analisar a influência de observar a ação no gesto técnico que é o Osotogari, né? Para quem teve aula aí de lutas recentemente, sabe do que eu estou falando. E esse artigo é bem interessante porque ele traz 32 participantes, né? Lembrando sempre que esses participantes não tinham uma vivência antes de realizar esse estudo, né? Com a média de idade entre 27 quase 28 anos ali. Todos foram submetidos à demonstração, né? Como eu disse antes, foram novatos em jiu-jitsu e lutas de agarre. E aí esse artigo ainda traz uma variável muito interessante para dentro da demonstração, que é a visualização alocêntrica e egocêntrica, né? Eu vou só trazer um detalhe bem pequeno para a gente não se perder durante a apresentação, para explicar o que é isso. A visualização alocêntrica é como se você estivesse vendo a imagem ou o indivíduo de fora, de uma maneira externa, enquanto a egocêntrica você vai visualizar como se fosse em primeira pessoa. Para quem está acostumado a jogar sabe do que eu estou falando também, você vai apenas ver a movimentação da sua mão e observar ao seu redor a partir do seu campo de visão, certo? E aí, só para adiantar, a gente traz o desenho do estudo, né, que a gente se baseou também para fazer o nosso, e os principais resultados. Né? O desenho do estudo ele se baseou em 14 dias de teste. O primeiro dia foi realizado o pré-teste, né, que a gente chama de bloco de finalização. A gente teve os blocos de aquisição, do pós-teste, e a gente passou um intervalo de 7 dias sem realizar nenhuma prática, né, para fazer o teste de retenção ao final. O artigo ele traz para a gente que mais de 90% dos participantes eles obtiveram melhora no desempenho motor, né? E aí a gente tem algumas declarações de alguns participantes, como o maior senso de si, o aumento do desempenho motor e ponto de referência. Porque ao final do artigo, né, como eu falei para vocês, a gente tinha uma diferença, uma distinção entre alocêntrico e egocêntrico, né? E, por exemplo, quem realizou a demonstração através do modelo egocêntrico, eles tiveram a maior percepção de si mesmo. Então, por exemplo, eles visualizaram o movimento como base, mas eles tiveram que destrinchar dentro da sua própria cabeça ali na observação, na representação mental, em como realizar a técnica. Enquanto os que tiveram o método alocêntrico, eles acabaram tendo a visualização como ponto de referência e a ideia de replicar exatamente como foi visto esse ponto de referência. Tá?
Agora, falando um pouco mais sobre os participantes da amostra, nós temos Cauê Vinícius, que tem 1,86 m de altura, pesa 75 quilos, 23 anos, e como vivências, ele é jogador de basquete, de vôlei de areia e quadra e praticante do boxe. Em contrapartida, temos Benaon de Oliveira, que tem 1,67 m de altura, pesa 76 quilos, 23 anos e teve vivências no karatê e no futsal. A tarefa solicitada foi andar no slackline, certo? A partir disso, o início seria dado segurando um apoio inicial e o teste começaria a partir do momento que o participante soltasse esse apoio. Fizemos 3 blocos: aquisição, retenção e o bloco de transferência. No bloco de aquisição e retenção, a pontuação era alcançar a meta, dada por 5 pontos. A cada 5 segundos que o participante passar em equilíbrio no local da meta, será acrescentado mais um ponto. Na transferência, o mesmo princípio da primeira pontuação, 5 pontos aos 3 metros, porém, a partir disso, iremos somar 2 pontos para o participante que chegar até o final do trajeto e mais 3 pontos ao que conseguir voltar ao ponto da meta. Sendo assim, nós vamos ter 2 participantes para embasar o trabalho. Um usando a variável da demonstração, enquanto o outro participante vai utilizar apenas do feedback intrínseco, sendo vetado de qualquer observação ao método que se deve ser utilizado para andar no slackline. Os procedimentos utilizados foram 4 blocos de prática, cada um contando 10 minutos, tendo um intervalo passivo entre cada bloco de 10 minutos também. A prática foi realizada na praia, ao ar livre, e um participante, como eu disse, Beneuan, ele teve acesso aos vídeos para poder fazer a observação de como realizar os movimentos mais coesos para a realização da meta. E o segundo indivíduo, Cauê Vinícius, teve só a presença do feedback intrínseco como forma de adaptação à tarefa. Aqui nós podemos observar os blocos, cada bloco com 10 minutos, 3 metros, 5 pontos, e a cada 5 segundos, mais um ponto. Temos uma soma total de pontos a partir disso. Na retenção, permanece o mesmo método de aquisição, e chegando no bloco de transferência, é quando nós vamos ter um tempo um pouco mais reduzido, dado ao fato de que o percurso do slackline não era tão longo, então não precisaríamos de tanto tempo assim para aplicar esse bloco, permanecendo a pontuação dos 3 metros, porém não precisaríamos nos equilibrar no ponto fixo. A gente iria concluir o resto do trajeto, somando mais 2 pontos, e ao participante que conseguisse retornar ao trajeto, iriam ser somados mais 3 pontos, totalizando 10 pontos. E partindo um pouco para como os participantes se saíram, a hipótese levantada dentro desse experimento era que a demonstração da habilidade motora e os padrões de execução iriam melhorar o desempenho de BD1, como proposto por Xie et al. 2024, o artigo que nós trouxemos na fundamentação. Ok? E os resultados obtidos no primeiro bloco de aquisição significa o seguinte: Bené realizou no intervalo de 10 minutos o total de 32 tentativas, com um saldo de 25% de acerto e 75% de erro, ok? Ou seja, em mais da metade das tentativas ele não obteve o sucesso de chegar à meta. No segundo bloco de aquisição, nós já notamos que no mesmo intervalo de 10 minutos, Bené realizou 28 tentativas, diminuiu-se 4 tentativas, mas ao mesmo tempo, com essa diminuição, houve um aumento na taxa de acerto, que ele bateu 53,5% de acerto e 46,5% de erros. Ou seja, entre esses blocos, nós já vemos uma certa melhora a partir da demonstração. Cauê, por outro lado, no primeiro bloco, realizou 18 tentativas com a taxa de 50% de erros e de acerto. Ok? Já no segundo bloco, houve o mesmo número de tentativas, porém uma taxa de acerto de 77%. E vale lembrar que Cauê não poderia ver
Bené, certo? No bloco de retenção, Cauê e Bené se distanciaram no número de tentativas e acertos. Bené conduziu 26 tentativas e 42,3% de acertos, enquanto Cauê teve 20 tentativas e 85% de acertos, ok? Porém, quando nós realizamos o bloco de transferência, ambos tiveram a mesma quantidade de tentativas, ok? Bené realizando 11 tentativas com 63% de acerto e Cauê realizando 11 tentativas com 72% de acerto. Porém, quando olhamos para o critério de pontuação, percebemos que Cauê ele teve uma disparidade com Bené, pois ele realizou a meta de ir e voltar à fita 2 vezes, enquanto Bené não conseguiu realizá-la. E aqui, só para exemplificar o que a gente falou, que nos blocos as tentativas foram parecidas, a gente percebe que no primeiro e segundo bloco eles foram bem parecidos a linha, Bené tendo mais tentativas, como anteriormente foi dito. Já no bloco de retenção, houve a disparidade entre Cauê e Bené, ok? Nos acertos, porém no bloco de transferência eles voltam a ser muito parecidos. E uma curiosidade é que, se vocês perceberem, o bloco de transferência e o primeiro bloco de aquisição, eles são muito parecidos no número de tentativas. Isso deu-se justamente pelo tempo reduzido, ok? Mas a taxa de sucesso deles nessas tentativas foi muito mais alta. E a seguir temos agora os vídeos da nossa intervenção, ok? Então, fiquem aí com o primeiro bloco de aquisição e o último bloco de transferência de Cauê. Vocês podem ver aí o primeiro bloco de aquisição, certo? Uma das primeiras tentativas de Cauê. Podemos ver que até o equilíbrio ele não consegue realizar de maneira eficiente, tá? E como ele exemplificou, o teste ele começa a partir do momento que o indivíduo ele solta o apoio. Nesse exato momento, Cauê solta o apoio e ele vai tentar realizar o objetivo. Podemos ver que dentro desse objetivo ele não conseguiu concluir nesse primeiro bloco. E podemos já passar para o último bloco de transferência, ok? Que agora vocês podem observar o controle de Cauê para o objetivo, para a meta, ok? Prossigamos para perceber o quanto ele evoluiu do primeiro para o último bloco, a título de que no primeiro bloco ele não conseguiu deslocar-se nem 1 metro, enquanto no último bloco de transferência, nesse momento ele realizou o andar em 7 metros, certo? Ele realizou a ida total de 5, fazendo a volta no final e voltando mais 2 metros, que era a meta estabelecida. Temos Bené no primeiro bloco de aquisição, certo? Um fato interessante é que Bené ele sempre foi muito consistente nas suas realizações, porém ele titubeava no final, ou seja, ele conseguia chegar próximo à meta dos 3 metros, mas sempre no final algo acontecia que ele não conseguia completar. E agora no último bloco, a transferência, Bené com o controle do seu corpo muito mais acentuado, conseguindo fazer essa reposição dos pés de maneira muito eficiente, e podemos perceber que ele já passou da meta dos 3 metros e completou a meta dos 7 metros, ok? Olha como o garoto melhorou. E isso vai trazer uma exemplificação justamente do que a gente quer trazer, que a demonstração, por mais que ela tenha sido feita pontualmente, ela trouxe um aumento significativo para a habilidade de Bené de andar sobre o slackline, e além disso, houve um aumento considerável na taxa de acertos do primeiro bloco de aquisição para o último bloco de transferência, ok? Então agora a gente vai passar para um relato dos participantes e fiquem com eles. Falando sobre o meu relato, o de Cauê, foi uma experiência muito agradável onde eu posso dizer, em repertório motor, certo? Como a gente apresentou nas características, eu tenho um pouco mais de vivências motoras do que Benelwan,
o que me ajudou muito, por exemplo, na questão do equilíbrio. E por eu ter tido um pouco mais de vivências, um pouco mais de repertório, o feedback intrínseco acabou sendo de uma ferramenta bastante útil, porque por mais que eu tenha sido vetado de ver qualquer demonstração, como posso dizer, metodológica de como realizar a tarefa de andar no slackline, eu pude ajustar a minha tarefa a simplesmente o que eu sentia que era o certo. Ao final do trabalho, quando eu pude observar a BNE1 realizar o bloco de transferência dele, eu pude notar algumas diferenças entre como ele realizava a atividade. E a partir disso, eu tive mais uma tentativa fora do bloco, no qual eu tentava reproduzir as habilidades que ele apresentou. E de fato é algo um pouquinho mais fácil. Fica mais simples quando você tem um pouquinho de critério técnico, assim digamos. E aí, para finalizar, tá, o último relato, né, que é o de Pelewan. Particularmente falando, a atividade parecia ser muito difícil no começo, a ponto de que até o equilíbrio no Slack era bem difícil, né? A partir do momento que a gente solta o apoio, já era uma atividade bem difícil. Mas a impressão que eu tenho é que, como o Cauê já havia dito antes, logo no bloco de aquisição a gente já percebe que, assim, tecnicamente, pelo menos, eu acabo desempenhando melhor do que Cauê, mas em certo ponto eu acho que a disparidade, esse repertório motor que Cauê tem, ele acaba dando essa disparidade entre os indivíduos, né? Uma coisa que me chamou a atenção durante a leitura do artigo e que se junta com a percepção que eu tive durante a intervenção da gente, é que em um dos relatos dos participantes do artigo, que vocês lembram que eu falei que existe a demonstração egocêntrica e alocêntrica, né? E como eu disse, a alocêntrica é como se você estivesse vendo de fora o gesto, e a egocêntrica é em primeira pessoa, né? E a percepção de quem fez em primeira pessoa, né, o egocêntrico, foi de que eles visualizavam um movimento e a partir desse movimento eles desenvolveriam uma técnica a partir dessa visualização. Enquanto o relato de um dos participantes que teve a demonstração alocêntrica serviu como base e eles tentavam reproduzir exatamente o que foi visto. E essa foi a sensação que eu tive vendo os vídeos, né? Eu via o vídeo e tentava reproduzir exatamente o que eu tinha visto, né? Talvez por isso até que minha técnica tenha sido mais evidenciada, mas quando eu chegava assim, a partir do momento que eu tinha que, digamos que caminhar com os próprios passos, a sustentação em cima do Slack já ficava bastante difícil, né? Talvez essas tenham sido as nossas percepções diante da intervenção feita. Ok? Se tiverem dúvidas, podem ficar à vontade, tá? Estamos aqui para responder. Tanto em sala quanto nos comentários. Tanto em sala. Se quiserem, podem falar nos comentários que nós responderemos. E é isso. É isso. Muito Obrigado, obrigado, pessoal.